Galera, tudo bem? Aqui é o professor Miranda e agora eu vou trazer para vocês algumas questõezinhas aí sobre a prova da IAR, a última prova do dia 30 de maio de 2021. Ok, pessoal? Mas antes, eu queria mostrar a vocês aqui sobre o que nós vamos falar. Primeira coisa, nós vamos saber ao final dessa live números complexos, nós vamos saber ao final dessa live PA e PG e inúmeros outros assuntos, galera, como média aritmética e por aí vai, correto? Mas antes de começar aqui, só dê seu likezinho aí, curta, se inscreva no canal e mande para mais amigos que vão fazer esta prova, valeu? Então eu vou mostrar para vocês agora como é que vai funcionar. Se liga aqui, ó, nós temos esta lista, né, que está para vocês no nosso canal no Telegram. Ó, vamos falar de números complexos, vamos falar de circunferência, vamos falar de equação de segundo grau, função na verdade, né? Vamos falar de geometria analítica e vamos falar também, por último, de média aritmética, simples e ponderada. Então nós vamos falar isso aqui tudo. Então, para a gente fazer essa questão 1, vamos falar primeiramente de números complexos. Então, vamos falar aqui então desse assunto, correto? Primeira coisa, galera, repare esse primeiro exemplo aqui. Se liga aqui, ó, por exemplo, uma raiz quadrada de menos 4, raiz de menos 16. Se liga aqui, pessoal, tem como calcular essa raiz? Nós vimos às vezes que não existe essa raiz, não existe essa raiz. Outras pessoas falam, não existe no campo dos reais, não existe no campo dos reais aqui, e por aí vai. Pessoal, primeira coisa que eu pergunto a vocês, tudo bem, não existe no campo dos reais, e aí? Temos os números complexos, e elas existem nos números complexos, tudo bem? Então a primeira coisa que nós temos que saber é que esse tipo de raiz agora nós vamos aprender finalmente a resolver esse problema, porque nós vamos estar trabalhando com números complexos, tudo certo? Então vamos começar aqui. Então repara comigo aqui, repara que eu tenho esses dois caras aqui, daqui a pouco nós voltamos aqui e resolvemos esse aqui. Afinal, como é que funciona um número complexo? Ele vai estar da seguinte forma: y, que é igual a mais bi, ok? E aí, que história é essa de A? Que história é essa de B? Galera, primeira coisa, esse A aqui, ele é conhecido como parte real. E esse B aqui é conhecido como parte imaginária, ok? Então, nós temos a parte real, nós temos a parte imaginária, correto? Ou esse y aqui também ele pode ser substituído por z, né? Muitos livros usam o z como número complexo, né? O símbolo de números complexos, tudo bem? Agora uma coisa, galera, se ele quiser um valor de x, por exemplo, para que tal seja imaginário puro, aí é quando a vale zero. Ou seja, se você pegar essa mesma função ali, z igual a bi, você vai ver que o a vale zero. Então isso aqui é o que? É um imaginário puro, porque não tem termo real junto com ele. Então, isso aqui é imaginário puro. Ok? Então, nós temos isso aqui. Certinho? Agora, tem uma outra coisa muito importante que vocês devem saber, galera. Isso aqui é primordial. Se liga aqui, ó. Toda vez que você tiver o i daquele termo imaginário elevado ao quadrado, ele vai ser igual a menos 1. Certo? Então, guarde isso aqui que é importantíssimo. Toda vez que tiver o i ao quadrado, ele vai estar valendo menos 1. Certo? Agora que nós já vimos isso, vamos ver então o plano complexo. E aí, como é que funciona o plano complexo? Se liga nesse gráfico. Aqui vai ser a parte real e aqui vai ser a parte imaginária. Ok? Do complexo Z, por exemplo, em ambos os casos. Então, imagine o seguinte, pessoal. Imagine que eu quero esse ponto P exatamente aqui nessa posição. Então, eu vou pegar aqui e vou traçar uma reta aqui nesse ponto P. Então, eu traço essa retinha de verde, mais ou menos assim, ó. Aqui no caso, eu vou chamar de módulo de Z, né? Só que tem um porém. Esse Z aqui, ele pode estar vindo aqui, onde eu vou chamar de A, e ele pode estar vindo aqui, onde eu vou chamar de B, com um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ,
ok? E aí, galera, o que nós podemos dizer aqui? Nós podemos achar o A e o B. Como é que nós vamos encontrar isso? Repara comigo. O A vai ser o quê? Galera, pense nesse vetor Z aqui. Ele prolongando aqui e aqui. Ou seja, ele vai ter a parte real, que vai ser o A, né? Ou seja, o A ele vai estar prolongando aqui e o B ele vai estar prolongando aqui, com o ângulo cosseno. Então, o A vai ser o quê? Módulo Z, que multiplica o cosseno do ângulo, né? Que é o cosseno de θ. E também o B, que vai ser o seguinte, o módulo de Z, só que ali onde está o B, pessoal, ele não tem ângulo. O ângulo analisado está aqui. Então, vai ser sem ângulo seno, né? Então, módulo de Z, seno do ângulo θ. Ok? Então, primeira coisa aí. Sabendo disso, pessoal, nós vamos agora reescrever essa equação principal aqui. Então, ela vai ficar da seguinte forma. Ela vai ficar como y, que é igual o A. Quem é o A? É módulo de Z, que vai multiplicar cosseno do ângulo θ, né? Mais o B, que é módulo de Z, que vai multiplicar o seno do ângulo θ, que multiplica o I, ok? Então, nós temos essa equação aqui, no caso, do número complexo. Agora, sabendo disso, pessoal, e sabendo desse lance do I ao quadrado, que vale menos 1, vamos voltar naqueles dois exemplos ali de cima. Esse menos 4 aqui, pessoal, ele é a mesma coisa que a raiz de 4 que multiplica menos 1. Como menos 1 é I ao quadrado, vai sair como I, e o 4 vai sair como 2. Então, isso aqui vai dar 2I. Agora, aqui eu faço a mesma coisa. Eu pego, abro aqui, que vai ficar a raiz de 16, que multiplica menos 1. Ou seja, raiz de 16 é 4, menos 1 é I ao quadrado. Raiz de I ao quadrado vai dar I. Então, isso aqui dá 4I. Essa é a nossa teoria aí, né, de números complexos. Agora, sabendo disso, vamos para o exercício. Então, repare comigo. Agora, vamos ver o que ele fala na questão 1. Um número complexo Z tem um argumento θ igual a 5π sobre 6 e módulo igual a 6. A forma algébrica de G é... A forma algébrica de Z é... Então, vamos anotar as informações. Ou seja, nós temos aqui que o θ ele vale 5π sobre 6 e também nós temos que o módulo de Z vale 6. Agora, tendo isso aqui, pessoal, nós já conseguimos aplicar ali. Só que uma coisa, se pegar o 5π sobre 6, fica bem complicado de você usar ele assim de cara. Ele é mais na primeira volta. Então, vamos pegar esse valor, galera, vamos jogar para a primeira volta, correto? Ou seja, eu vou pegar nada mais do que eu usar aquele famoso amigo nosso, né? Trazer isso aqui para graus, onde π radiano equivale a 180 graus. Então, aqui vai ficar 5 vezes 180 graus, que vai fazer o que? Dividir por 6, correto? Então, quanto vai dar isso aqui, pessoal? Primeira coisa, vamos fazer 180 dividido por 6, que vai dar 30, né? Então, vai ficar 5 vezes 30, isso aqui vai equivaler a 150. Então, 150 graus. Ainda está meio pesado para a gente aplicar, correto? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou escrever o círculo trigonométrico aqui para podermos fazer essa análise. Então, galera, vou colocar o 150 mais ou menos aqui, ó, onde ele vai ter esse ângulo aqui, que é 150 graus. Só que tem um porém, meia volta equivale a 180. Então, esse outro ângulo aqui, galera, vai ser o quê? Vai ser o que falta para poder completar 180 graus. Então, esse ângulo aqui vai ser 30 graus. Agora, eu vou pegar aqui e vou trazer, ó, nesse ponto aqui, e vou trazer aqui. O cosseno, ó, está menor que a origem, então ele é negativo. Então, você vai perceber que o cosseno de 150 é a mesma coisa
de menos o cosseno de 30, ok? Quanto vai dar isso aqui, galera? O cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, né? Então, aqui vai virar o que? O menos, e aqui o raiz quadrada de 3 dividido por 2. Agora, sabendo disso, galera, nós vamos pegar, então, vamos calcular o seno de 150, né? Então, seno de 150, que vai ficar igual a... Repara comigo que o seno está acima da origem, então é positivo. Então, a mesma coisa aqui, mais, né, o seno de 30. O seno de 30 vale o quê? 1 sobre 2. Como é positivo aqui, 1 sobre 2. Agora que nós já sabemos disso, é só eu pegar e jogar na expressão, né? Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, para finalizar aqui, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar o z, que é igual ao módulo de z. O módulo de z vale 6, que vai multiplicar o cosseno de 150, que é a mesma coisa de menos cosseno 30, que é menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar menos raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Que vai somar com o b, que vai ser módulo de z, seno de 150, né? O módulo de z é 6, e o seno de 150 vai ser meio positivo, né? Então, vezes meio, isso aqui vai multiplicar pelo i, ok? Agora, vamos resolver isso aqui. Vai ficar z igual a, ó, menos com mais menos. Eu vou pegar esse 6, vou simplificar por 2, que vai dar 3, né? Então, aqui vai dar menos 3 raiz quadrada de 3, mais, agora eu pego esse 6 aqui, eu simplifico por 2, que vai dar 3, ok? Então, aqui vai ficar mais 3, com o i ali, i. Então, essa é a resposta da questão. E aí, qual a opção que está correta? Então, a opção que está correta aqui é letra A, né? Menos 3 raiz de 3 mais 3i, ok? Portanto, gabarito letra A. Agora, pessoal, vamos aqui para a questão 2. Essa questão 2 aqui, galera, ela fala de circunferência. Então, o que nós precisamos para poder resolvê-la? Vamos, então, dar uma olhadinha no assunto de circunferência. Então, se liga aqui, galera. A circunferência, ela pode ser dividida em dois tipos. Ela pode estar centrada na origem e ela pode estar centrada fora da origem. Então, agora vamos ver, galera, a circunferência centrada na origem. Então, vem comigo. Então, galera, como é que ela vai ficar aqui centrada na origem? Se liga esse gráfico aqui. Aqui, galera, ela está centrada na origem por quê? Porque a origem é esse centro aqui, né, galera? Tudo bem? E como é que nós vamos analisar essa circunferência centrada na origem? Ela tem uma expressão, né? A expressão dela é a seguinte. Na verdade, ela vai ser x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é igual ao r ao quadrado. Só que quando ela está centrada na origem, galera, ela possui centro 0 e 0. Isso é quando ela está centrada na origem, ok? Então, se é 0 e 0, esse primeiro 0 aqui, ó, ele vai ser o nosso amigo x0. E esse 0 aqui, ele vai ser o nosso amigo y0. Correto? Então, se vai ser 0, então esse aqui vai ser 0. E esse aqui vai ser 0. Então, se esses dois são 0, você vai conseguir concluir que vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Isso aqui é a expressão da circunferência centrada dentro da origem, exatamente na origem, ok? Agora vamos ver fora da origem. Se liga na circunferência aqui, ó. Ela tem o centro aqui, ó. O centro não está aqui na origem. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, vou traçar aqui. Aqui vai ter um x0, né? Que é nesse ponto aqui. E aqui vai ter um y0, que é nesse ponto aqui. Então, eu posso afirmar que o centro dessa circunferência vai ser o x0 e o
y0. Sabendo disso, a equação da circunferência vai ficar x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, que é igual o r ao quadrado. Então essa daqui é a equação da circunferência com centro fora da origem, certo? Agora vamos para a resolução da questão. O ponto P1 e 4 é a circunferência de equação x1, x mais 1 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado igual a 9, e é a circunferência x menos 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 16. E aí, galera, como é que nós vamos fazer isso aqui? A primeira coisa é eu perceber o seguinte: eu vou ter que fazer o esboço dessas duas circunferências. Então vamos fazer aqui, lembrando que ambas estão com centro fora da origem, né? Então vai ficar o seguinte. Então, galera, se ela está centrada fora da origem, segundo o que ele dá aqui na questão, essa primeira ali, o ponto vai ser o quê? Você tem que ver o cara que zera ela. O que zera nessa primeira é menos 1, né? Porque menos 1 mais 1 é igual a 0. Então o primeiro ponto ali é o menos 1. Vamos colocar o centro dessa circunferência, né? Ela é centrada o quê? Esse primeiro cara aqui, né? É menos 1. Vírgula. E o segundo, galera? Vamos olhar aqui. Repara comigo que o segundo é o que? É o cara que zera aqui. No caso, 5 menos 5 é 0. Então, menos 1 é 5. Então, nós vamos colocar o outro 5 aqui. Então, esse aqui é o centro da circunferência, ok? Então, vamos traçar aqui e fazer ele. Então, o que acontece? Se é menos 1 e 5, vou colocar o menos 1 mais ou menos aqui. Eu vou colocar o 5 mais ou menos aqui, ó. Ou seja, no caso aqui vai ser o centro dessa circunferência, né? Então, se aqui vai ser o centro dessa circunferência, nós temos que ver quanto vale o raio dela também. E aí, quanto vale o raio? Repara que essa primeira é igual a 9, né? Então, pense comigo aqui, ó. Se essa primeira aqui é igual a 9, você sabe que 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Então, né, x menos x0 elevado ao quadrado mais y menos y0 elevado ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Então, o r vai ser 3. Então, o raio dela vai ter que ser 3, certo? A minha ficou meio ruimzinha, mas tipo no centro aqui dessa circunferência, né? Então, estamos aqui. Agora, vamos fazer o desenho da outra, né? Como é que vai ficar a outra aqui? Repara comigo. Essa outra, galera, ela vai ter o quê? O centro dela é o quê? Menos 3 ou 3? No caso ali é 3, que 3 menos 3 vai valer 0. Então, essa primeira parte do centro dela aqui é 3, vírgula. Essa segunda parte do centro aqui é 5, né? Porque 5 menos 5 vale 0. Então, 3 e 5. Então, essa daqui é o centro dela. Então, vamos colocar os pontinhos bonitinhos aqui do centro dessa circunferência. Ou seja, mais ou menos aqui o 3 e o 5 mais ou menos aqui, né? Então, nós vamos pegar e vamos traçar, no caso, essa circunferência aqui, ó. Essa ficou melhor, né? Correto? Agora, pessoal, ele fala de um ponto P. Que ponto P é esse? Ele fala que é o ponto 1 e 4. Então, nós vamos pegar e colocar o ponto 1 e 4 aqui. Então, ponto P, 1 e 4. E aí, como é que ele vai ser externo ou vai ser interno? Galera, o bizu é o seguinte, pessoal. É nós pegarmos a distância desse ponto ao centro da circunferência e ver. Se ela for menor ou igual ao raio, você vai dizer que ela está no interior dessa circunferência. Se ela for maior que o raio, você vai dizer que ela está superior a essa circunferência. Então, entrando mais em conceito, como é que nós vamos fazer a distância entre pontos? Vem comigo. A distância entre pontos, galera, suponha que nós temos aqui, ó, um ponto P1, que vai ser x1 e y1, e nós temos também um ponto P2, que vai ser x2 e y2. E agora, galera, eu quero essa distância. Como é que eu calculo a distância aqui? Vai ficar d, que é igual a raiz quadrada,
desse aqui menos esse, né? Então, x2 menos x1 elevado ao quadrado, mais, abre aqui, y2 menos y1 ao quadrado. E vamos agora fechar isso aqui. Então, assim que calcula a distância. Então, vamos pegar, então, enumerar essas circunferências, correto? Ou seja, eu vou chamar essa primeira aqui de 1 e eu vou chamar essa segunda aqui, né? No caso, essa primeira aqui de 1 e essa segunda aqui de 2, ok? Então, fazendo isso aqui, eu vou pegar e analisar a 1, então, correto? Então, a 1. Então, eu vou pegar aqui, né, o centro da circunferência 1, que vai ser o quê? Menos 1 e 5. E o ponto P, que vai ser o quê? 1 e 4, né? Então, 1 e 4. Então, eu vou fazer a distância deles. Então, dCP é igual a raiz quadrada de 1 menos o de lá de cima, menos 1 ao quadrado, certo? Mais, agora o y, 4 menos o 5 ao quadrado. Ou seja, nós temos que calcular essa raiz quadrada aqui para podermos ver essa distância. Então, aqui a distância vai ficar o quê? Vai ficar dCP, que vai ser igual a raiz quadrada 1 menos menos 1, que vai dar 2, né? Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado, mais 4 menos 5, que vai dar menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. Fechando aqui, né? Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4, mais menos 1 ao quadrado, 1. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 5. Primeira coisa, vamos olhar qual é o raio dessa circunferência. Ele dá na questão que o raio é 3, correto? Se o raio é 3, raiz de 5 é maior, menor, igual a esse 3 aí. Ele é aproximadamente 2,23. Então, é menor que 3. Então, a 1 ela é interna. Agora, galera, nós vamos ver para o caso 2. E aí? Quem é o centro desse 2 aqui? O centro que eu vou chamar de C equivale 3 e 5. E o ponto P, né, que nós vimos já também, que vai valer 1 e 4. Tendo isso aqui em vista, pessoal, vamos fazer a distância. Ou seja, distância de DCP, né, distância entre eles, vai ser igual a raiz quadrada de 1 menos 3 ao quadrado, mais, agora ali, ó, 4 menos 5 ao quadrado, né? Se você começar num ponto, tem que terminar pelo outro, ou seja, começou daqui para cá, termina daqui para cá. Se começou daqui para cá, termina daqui para cá. Então, a distância CP vai ser igual a 1 menos 3, vai dar menos 2 ao quadrado, mais 4 menos 5 menos 1 elevado ao quadrado, certo? Agora, fazer essa continha aqui, vai acontecer o quê? Vai ficar raiz 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, mais menos 1 ao quadrado é 1. Isso aqui vai dar raiz de 5. E aí, galera? Em relação à segunda esfera, em relação à segunda circunferência, vai ficar o que, galera? O raio da segunda circunferência é 4, né? Porque se você parar para ver aqui, você vai reparar que, no caso 16, é a mesma coisa que 4 ao quadrado, certo? Como nós vimos na anterior que é 2,23, 2,23 é menor que 4. Então, você vai perceber que aqui vai ser também interna, né? Então, vai ser interna e interna. Então, vamos olhar a resolução. Vai ser interior e interior. Gabarito, letra D. Portanto, gabarito, letra D. Nessa questão 3, galera, né? Se você vê ela aqui,
você vai estar relacionando o que? Uma função do segundo grau. Eu vou ter que saber o que? Calcular x do vértice e y do vértice dessa função do segundo grau. Vamos lá então? Então repara comigo, o que é uma função de segundo grau? Como é que é o formato dela, galera? O formato é o seguinte: y, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né? Como é que eu calculo o vértice dela? Você sabe que nós temos duas partes do vértice. Nós temos o x do vértice, que é igual a menos o b sobre 2a. E nós temos o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Só que tem um porém, galera. Qual é o porém aqui? O porém é o seguinte: você tem que saber que, se nós estivermos tratando de uma equação do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola, mas do segundo grau, quando a é menor que zero, a concavidade dela é para cima. Então, o ponto máximo aqui nela, que ela vai levantar em relação à altura, é nosso amigo y do vértice. Então, nós temos que saber isso, correto? E o local onde ele chega ao ponto máximo é o nosso x do vértice, formando o vértice, né? Que é composto pelo x do vértice, que é menos b sobre 2a, vírgula y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Ok? Agora, sabendo disso, vamos então para a resolução do exercício. Se liga aqui, galera. Uma bola é lançada verticalmente para cima. Sua altura h, em metros em relação ao solo, t segundos após o lançamento, considerando t maior que zero, né, que deu um bug aqui, pode ser calculada por h igual a menos t quadrado mais 2t mais 8. Então, a altura máxima atingida pela bola é... Então, galera, aqui eu vou ter que achar o quê? Se é a altura máxima, nós vimos que ela está lidando em relação a quem? Em relação ao y do vértice, ó, que é nesse cara aqui, ó, ok? Agora, sabendo disso, nós vamos ter que então achar quem? Vamos ter que achar o delta para fazer menos delta sobre 4a. E aí, como é que eu calculo o delta de uma equação do segundo grau? O delta é o quê? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Se liga aqui, ó, o b é 2, né? Então vai ficar o quê? 2 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quanto vale o a, galera? Se liga aqui, o a vale menos 1. Então, menos 1 vezes o c. E aí, quanto vale o c? O c vale 8, né? Olha lá, ó. Agora, fazendo isso aqui, vai ficar delta igual a 2 ao quadrado, que é 4, menos com menos mais com mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32, né? Então, o delta vai valer 36. Agora, vamos calcular o y do vértice, que é a altura máxima, né? H máximo, que é o y do vértice, que é menos delta, que é menos o 36, sobre 4 vezes o a. Nesse caso, o a é menos 1, né? Então, 4 vezes menos 1. Ou seja, menos com mais menos. Então, menos 36 dividido por menos 4 vai dar o quê? Vai dar 9. Então, 9, né? E na questão ele deu sistema de unidades? Deu. Ele falou que a altura h é em metros. Então, vai ficar 9 metros, que é a resposta do exercício. E aí, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra C, ó. 9. Portanto, gabarito, letra C. Fala, galera, vamos agora para a nossa questão 4 aí, né, dessa nossa videoaula. Então vem comigo. Seja R reta determinada por A 3,5 e B 6,-1, o ponto de abscissa 8 pertencente à reta R ordenada possui o que? Primeira coisa, pessoal, nós temos que pegar e fazer o seguinte: nós temos que achar essa equação da reta. Como é que é a equação da reta? Se liga aqui, ó. A equação da reta ela é o seguinte: y igual a mx mais n. Onde esse n aqui, galera, é o coeficiente linear e esse n é o coeficiente angular. Então o bizu é o seguinte: como é que eu vou fazer? Eu pegando uma equação aqui com dois pontos e a partir deles achá-la aqui. Eu vou pegar o primeiro ponto, onde eu vou chamar de P1. Ou seja, esse ponto 1 será o seguinte: 3 e 5.
Vamos aplicar aqui então. Então vai ficar o quê? Y, que é 5, m vezes o x, que é 3, mais n. Ou seja, 3m mais n igual a 5. Certinho? Agora eu vou pegar o último ponto. O segundo ponto vai ser o quê? P2, que é igual a 6 e menos 1. Ok? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Aqui então vai ficar y, que é menos 1, igual a m vezes x, que é 6, mais n. Ou seja, 6m mais n é igual a menos 1. Agora eu vou juntar os dois, onde vai ficar aqui 6m mais n igual a menos 1, e a segunda, 3m mais n igual a 5, certinho? E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, galera, eu vou pegar essa equação aqui de baixo e vou multiplicar por menos 1, né, os dois lados dela. Ou seja, reescrevendo essa de cima, 6m mais n igual a menos 1. Agora aqui, ó, menos 3m menos n igual a menos 5. Agora nós temos essas duas aqui. Então, eu vou somá-la. Então, vai ficar 6m menos 3m. Vai ficar o quê? 3m. Que vai ser o quê? Esse menos n com mais n cancela. Igual a menos 1 menos 5, menos 6. E m é igual a menos 6 sobre 3, onde m vai valer menos 2. Agora nós temos que achar o n. Agora eu vou escolher uma dessas para substituir. Vou pegar essa daqui. Ou seja, aqui vai ficar 6 vezes o m, que é menos 2, mais n, é igual a menos 1. Ou seja, 6 vezes menos 2, menos 12, mais n, que é igual a menos 1. Isolando n, vai ficar menos 1. Esse menos 12 vai para cá, mais 12. Ou seja, n igual a menos 1 mais 12, 11. Ok? Agora, para finalizar, a equação é a seguinte. Y igual a m, que é menos 2, x, mais o n, que é 11. É isso que ele quer na questão? Não. O que ele quer? Ele quer o ponto de abscissa 8 pertencendo à reta possui coordenada. Então, vou ter que pegar aqui e vou ter que trocar o x por 8. Então, vai ficar y igual a menos 2 vezes o x, que vale 8, né? Somado com 11. Ou seja, y é igual a menos 2 vezes 8 dá menos 16, né? Mais 11. Ok? Então, isso aqui vai ficar y igual a menos 16 mais 11. 16 menos 11, 5. Repete, sinal do maior número, menos. Então, o y vale menos 5. Qual a opção correta? A opção correta, como vocês estão vendo aqui, é a letra D. Portanto, gabarito, letra D. Ok? Então, galera, é uma questão que relaciona a questão de médias, né? Então, antes disso, vamos ver dois tipos de médias que são muito importantes para podermos fazer aqui. Primeiro, a média aritmética simples. O que seria aqui? Seria a soma, né, dos termos. Geralmente nós apresentamos a média com o símbolo, o x assim mais ou menos, igual a x1 mais x2 mais x3 mais pontinho, 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 mais xn, dividido, né, pelo número, no caso, de termos, que eu vou colocar aqui por n. Isso aqui é a média aritmética simples. Agora, vamos ver o que é a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, galera, ela relaciona com pesos, correto? Ou seja, vamos pegar, então, a média aritmética ponderada. Vai ser, por exemplo, x1 vezes o peso 1 mais x2 vezes o peso 2 mais pontinho, 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 mais xn
vezes o peso N dividido pela soma dos P's, né? Ou seja, P1 mais P2 mais pontinho, pontinho, mais PN, ok? Então, essa aqui são as médias. Então, galera, tendo como base já essa teoria, vamos então fazer essa questão aqui. Então, galera, como é que nós vamos fazer isso aqui, né? Em uma classe da primeira série do curso de formação de sargentos EA, a idade dos alunos se distribuíram conforme a tabela. Dessa forma, a idade média ponderada desses alunos é... Nós acabamos de ver na teoria o que é média aritmética simples e o que é média aritmética ponderada. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos, primeira coisa, fazer o seguinte. A média vai ser o seguinte. Vai ser o x, né? No caso, a média aritmética ponderada, que é igual. Repara aqui, galera. Eu vou pegar essa idade de anos, 18, que multiplica 40, mais... Agora, vamos para o segundo caso aqui. 19 vezes 30, mais 20 vezes 17, mais 21 vezes 10, mais 22 vezes 3. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Ou seja, 40 mais 30 mais 17 mais 10 mais 3, ok? Então, o bizu é o seguinte, esse cara aqui. Agora vamos fazer aquele produto. Então vai ficar x é igual a 18 vezes 40, vai dar 720, mais... Agora vamos pegar 19 vezes 30, 570, mais... Agora vamos pegar aqui, ó, 20 vezes 17, 340, mais... Agora aqui, ó, 21 vezes 10, 210, mais... Agora aqui, ó, 22 vezes 3, 66. Isso tudo dividido pela soma dos pesos, né? Se você somar esses caras aqui, ele vai dar 100. Então, isso aqui tudo dividido por 100. E agora? Agora nós vamos pegar e somar todo mundo aqui, que vai ficar. Então, pessoal, isso aqui vai dar 1906 dividido por 100. Com isso, nós podemos concluir que esta média aritmética ponderada é 19,06. Certo? Então, qual é a opção correta aqui? Opções, galera, a correta seria a letra C, 19,06. Portanto, gabarito letra C, certo? Então, galera, eu quero agradecer a vocês por mais essa aula de hoje aqui. E, galera, pegue aqui, mandem para mais amigos, galera. Curta o número máximo de pessoas para podermos ajudar esse conteúdo gratuito de qualidade aí, né, com vocês. Tudo bem, galera? Até sexta-feira que vai ser lançada a próxima. Valeu!